Olá, boa tarde. A Anvisa autorizou a realização de um estudo com voluntários para avaliar se é necessária a aplicação de uma terceira dose da vacina da AstraZeneca. A pesquisa não muda a imunização com 2 doses que já vem sendo feita em todo o país. Se aproxima de 100 o número de casos confirmados da variante Delta no Brasil. E ainda, o desmatamento na Amazônia, no acumulado dos últimos 11 meses, é o maior da década. Em São Paulo, a polícia procura um atirador esportivo que falsifica documentos para comprar fuzis e revender a criminosos. E faltando 4 dias para a abertura oficial das Olimpíadas, o JH mostra as atletas de diferentes esportes favoritas ao pódio em Tóquio. O Jornal Hoje está começando. E a polícia de São Paulo procura por um atirador esportivo que é suspeito de falsificar documentos para comprar fuzis que depois eram revendidos para criminosos. Hoje de manhã, 3 pessoas foram presas também suspeitas de participar desse esquema. A reportagem é do Robinson Serântula e do César Galvão. Por muito pouco, esse arsenal não foi parar nas mãos de criminosos. A polícia soube que as armas tinham sido compradas no mercado formal e conseguiu desviar o local de entrega de 10 fuzis e 50 carregadores para o endereço da delegacia, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A investigação começou quando a polícia recebeu esse vídeo, gravado na zona sul de São Paulo em abril. 2 amigos chegam em 2 carros e desembarcam, cada um com um fuzil. Pelos gritos, eles foram lá para fazer ameaças a algum morador da rua. No meio da rua, cheia de casas, o rapaz de camiseta preta engatilha e dispara. Antes de ir embora, o outro rapaz também atira para o alto. Um dos rapazes é Wanderson Oliveira Cardoso, segundo a polícia, um atirador esportivo que falsificou documentos e passou a traficar armas. Por ordem da Justiça, a polícia tentou prender Wanderson hoje de manhã, mas ele não foi encontrado. Outro rapaz do vídeo é Douglas Silva Santos, o melhor amigo de Wanderson. Douglas, a mulher de Wanderson e outro suspeito de emprestar o nome para a compra ilegal de armas foram presos hoje de manhã. Segundo a polícia, Wanderson enganava a Taurus, fabricante de armas, e o Exército Brasileiro, responsável por fiscalizar qualquer negócio com armamentos. O levantamento feito pela polícia mostrou que as armas foram negociadas entre os meses de abril e maio. Segundo a investigação, Wanderson Cardoso utilizou o registro de atirador esportivo para comprar primeiro 2 fuzis. Em seguida, encomendou outras 21 armas em nomes da mulher dele, de parentes, vizinhos e até de pessoas que ele nem conhecia, que tiveram documentos roubados. 9 fuzis foram entregues no mesmo bairro da zona sul da capital de São Paulo. A polícia percorreu a região para registrar os pontos de entrega. Quase todos são casas bem simples. No dia 29 de abril, o delivery de armas deixou 3 fuzis e uma carabina em nome de 2 mulheres, na casa de um amigo de Wanderson. 2 dias depois, em 1º de maio, a empresa deixou outro fuzil na casa do sogro do principal suspeito. No dia 7 de maio, outro fuzil foi para a casa de outro amigo de Wanderson. E no dia seguinte, a entrega foi na casa da mãe dele. Numa busca feita na casa de Wanderson, a polícia apreendeu documentos com adulterações. Este é um CARF, Certificado de Registro de Arma de Fogo. Só o Exército poderia ter esse papel em branco. O sinal claro entre as páginas é reflexo que ficou quando os criminosos tiraram fotos do papel original para fazer a falsificação. Este outro é um certificado de registro, também emitido pelo Exército. Ele aponta Douglas Silva Santos como atirador desportivo. Segundo a polícia, o número no selo de autenticidade no pé da página é individual. Os traficantes de armas usam o mesmo selo autenticado em outros documentos. Esse, apreendido pela polícia, ainda estava com o nome em branco. Em nota, a Taurus disse que colabora plenamente com qualquer investigação sobre condutas criminosas, mas não fará comentários a respeito do caso, inclusive para não prejudicar o andamento. O delegado confirmou que a empresa está colaborando para detectar a falha no sistema.
A falha provavelmente está na comunicação entre a empresa de armas da Taurus e o Exército. Uma verificação de documento. Eles inauguraram um sistema há pouco tempo, mas nesse caso não foi efetivo ainda. A investigação indicou que Wanderson pagou em cada fuzil R$11 mil e os vendeu por R$40 mil. A principal suspeita da polícia é que os fuzis e as carabinas já estejam nas mãos do crime, no Rio de Janeiro. O delegado que investiga o caso disse que o Exército confirmou para a polícia que a maior parte dos documentos que são usados na compra das armas é falsificada. Para o jornal Hoje, o Exército também confirmou a quadrilha que usava documentos falsos, Disse que a quadrilha usava esses documentos falsos. O Exército disse ainda que é a polícia a responsável pelas investigações em casos de fraude ou ilegalidade na compra e na venda de armas. A Polícia Federal prendeu 10 pessoas e cumpriu 11 mandados de busca numa operação de combate ao tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Os policiais investigam o envio de 100 quilos de cocaína para a Alemanha e Holanda entre fevereiro e abril deste ano. Essa investigação é um desdobramento da Operação Área Restrita 2, de maio deste ano, quando 34 pessoas foram presas. E 9 advogados foram presos hoje de manhã, no Espírito Santo, numa operação do Ministério Público do Estado contra o crime organizado. Os investigadores afirmam que os advogados usavam acesso aos presos para garantir a comunicação entre os integrantes de uma facção criminosa dentro e fora das cadeias. O Aurélio de Freitas, nosso repórter, acompanhou a ação hoje cedo e traz as informações para a gente. Oi, Aurélio, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Movimentação tranquila neste momento aqui no GAECO do Ministério Público no Espírito Santo. Como você disse, esses advogados faziam uma ponte, enviavam mensagens, repassavam essas mensagens dos presos que estão nas cadeias do Estado para os comparsas que estão em liberdade. A Comissão de Prerrogativas da OAB do Espírito Santo acompanhou todas as prisões. Esses advogados que foram presos, eles foram levados para o Departamento Médico Legal de Vitória, capital do Espírito Santo, fizeram exames e foram levados para casa. Eles vão ficar em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. A investigação se baseou em interceptação de conversas e mensagens. Também chamou a atenção o número de visitas dos advogados aos presos. Um dos criminosos presos recebeu a visita de 80 advogados diferentes em 1 ano e meio. Além dos advogados, outras pessoas suspeitas de assassinato, tráfico de drogas e incendiar ônibus foram para a cadeia na operação de hoje de manhã. Ao todo, são 37 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão na região metropolitana e em 2 cidades do norte do estado. Também foram transferidos 5 presos de um presídio de segurança máxima aqui do estado para um outro presídio de segurança máxima federal em um outro estado. Por questões de segurança, esse novo local não foi divulgado, Maju. Pois é, Aurélio, hoje você falando de advogados, sábado a gente mostrou aí 2 juízes do Espírito Santo afastados por suspeita de venderem sentenças. É isso, obrigada, bom trabalho por aí. Olha, a Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando o caso de uma mulher que foi presa em flagrante por usar o nome e o carimbo de uma médica para atender pacientes no hospital particular de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Essa falsa médica ficou detida por 1 dia, já foi solta depois de pagar fiança. Ó aqui, pessoal, ó. Falsa médica se passando por mim, ó. Com meu CRM no hospital particular Prontonil. Vê se isso pode dentro de uma UTI particular. Médica aqui, ó, falsa. O vídeo foi feito pela médica que não quer se identificar e é a dona dos dados e do carimbo usados por Bruna Carla Oliveira Sozin, presa em flagrante por exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica. Ela atendia no hospital particular Prontonil, em Nova Iguaçu. Funcionários disseram que Bruna era responsável por 2 unidades de terapia intensiva. Numa rede social, Bruna Carla se diz médica. A defesa dela entrou com pedido de habeas corpus, que foi negado. No pedido, a defesa disse que Bruna Carla se formou no exterior e que aguardava a validação do diploma no Brasil. Disse ainda que ela estava há 2 semanas trabalhando como médica, porque houve atos chamando médicos formados para o combate à pandemia. A mulher não negou que tenha usado o carimbo de outra médica, mas disse que a prática é usual no hospital. O diretor do hospital Prontonil contou na delegacia que depois que a farsa foi descoberta, Bruna Carla disse que era médica formada na Bolívia, mas que não tinha feito a prova do Revalida para validar o diploma de medicina de fora do país,
para poder atuar no Brasil. Bruna Carla Sozin ficou presa por cerca de 24 horas. Ela pagou fiança e foi solta pela justiça. Viemos ao endereço de Bruna aqui em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Mas quem atendeu ao interfone disse que ela não estava em casa. Uma mulher que se identificou como Daniela e disse ser advogada da Bruna atendeu. A gente pode conversar por telefone, já que você é advogada dela, para eu poder entender o que a defesa tem a dizer? A Polícia Civil do Rio investiga outros casos de exercício ilegal da medicina este ano. Em maio, um homem que se passava por médico foi preso depois de esquecer o carimbo falso numa mesa da UPA de Realengo, na zona oeste do Rio. Colegas afirmaram que Itamberg Saldanha passou por pelo menos 12 unidades de saúde, públicas e privadas, ao longo de 6 anos, onde deu atestados de óbito e atendeu mais de 3.000 pacientes. Itamberg está preso. Também em maio, outro falso médico foi desmascarado na UPA do Engenho Novo, na zona norte do Rio. Alexandro Guevara tinha sido contratado mesmo sem inscrição no Conselho Regional de Medicina. Guevara levantou suspeitas ao escrever receitas com erros de português, como potássio com C em vez de 2 S's. Ele não foi preso e é investigado por exercício ilegal da medicina. No caso de Bruna Carla, a polícia agora quer descobrir por quanto tempo ela se passou por médica, sem ser, em quantos hospitais trabalhou e quantas pessoas atendeu. Uau, olha, em nota, o Hospital Prontonil disse que o responsável pela indicação de Bruna Carla de Oliveira Sozin foi o coordenador médico de terapia intensiva e que entrou com uma notícia crime contra ele. A direção do hospital disse que Bruna Carla não era coordenadora de terapia intensiva, nem atuava diretamente na condução médica, na conduta médica, trabalhando apenas como plantonista. O hospital disse que se considera vítima junto com a médica que teve os dados roubados. O Conselho Regional de Medicina lá do Rio, o CREMERGE, disse que é possível consultar todos os profissionais registrados na página do Conselho na internet e que no site também é possível denunciar casos de exercício ilegal da medicina. A Secretaria Estadual de Saúde disse que abriu um processo administrativo para apurar o que aconteceu no caso da UPA de Realengo. E sobre o falso médico que escreveu potássio com C, a organização social Viva Rio disse que ele apresentou documentos falsos na hora da contratação e que atendeu 6 pacientes antes de ser descoberto. Nós não conseguimos contato com Alexandro Guevara nem com o Itamberg Saldanha. E a partir de hoje, a Inglaterra acaba com praticamente todas aquelas restrições que foram impostas durante a pandemia, que ainda está aí, apesar do número de casos de Covid por lá continuar subindo, está subindo. Vamos para Londres, então, falar sobre isso com o nosso correspondente, o Pedro Vedova, porque hoje os ingleses estavam falando em Dia da Liberdade, a gente já conversou na semana passada aqui falando sobre esse assunto, que era uma liberdade mais ou menos, assim, com cautela. E aí, Pedro, me dá um balanço desse Dia da Liberdade por aí. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para todo mundo. Pode colocar um asterisco, né, nessa liberdade, é uma quase liberdade e por causa da variante Delta, né? Ela está fazendo com que os casos aumentem bastante por aqui e, para a gente ter uma ideia, é o 3º país do mundo, o Reino Unido, em número de infecções diárias, está atrás do Brasil, que tem o triplo da população, e também da Indonésia, que tem quase que o quádruplo da população. E o patamar está em torno de 50 mil novos casos por dia. Para a gente ter uma ideia, isso chega muito perto, em passadas largas, ao recorde de 65 mil novos casos diários. Mas o governo prefere olhar para os números de internações e de mortes também, porque a vacinação está correndo por aqui. São quase 70% de todos os adultos duplamente vacinados, estão totalmente imunizados. Isso dá confiança para o governo seguir em frente. Porque se pega o patamar de mortes, o pior dia, houve mais de 1.800 mortes aqui no Reino Unido, nesse momento com um contágio muito parecido, e agora o patamar está em 25 mortes. Então o Reino Unido achou que era o momento de, por exemplo, pedir para as pessoas não terem a necessidade de usar máscaras o tempo todo. Vai depender muito do bom senso e também das empresas que vão decidir se os clientes e os funcionários devem ou não usar máscaras. O governo também está querendo, acabou, na verdade, com o limite de encontros sociais, o limite da capacidade para as pessoas entrarem em lugares fechados também aqui na Inglaterra. Eles não esperaram um minuto para festejar. O governo britânico acabou à meia-noite com um limite de público em lugar fechado. A ansiedade era de quem queria dançar, voltar a ouvir música ao vivo. Mas muita gente ali foi longe demais e sem distância nenhuma.
A posição do governo britânico é que as pessoas vão tomar decisões informadas. E apesar dos apelos para a reabertura gradual, o primeiro-ministro, assim como esses jovens, não quis um ritmo mais lento. Boris Johnson voltou a se isolar. O primeiro-ministro recebeu o alerta para ficar de quarentena porque esteve com o ministro da Saúde, que pegou o novo coronavírus. Mas ele chegou a declarar que participaria de um programa piloto e não ficaria em isolamento. Só que a pressão pública foi grande. A necessidade de quarentena para quem teve contato com uma pessoa infectada ou para quem volta de um país com muitos casos são uma das poucas normas que continuam de pé. Partidos rivais acusaram o primeiro-ministro de criar uma regra só para ele, enquanto que mais de 1 milhão precisariam ficar de quarentena agora. A última pesquisa de opinião mostrou que 55% dos eleitores acham errado cair com tantas restrições de uma vez. E eles não estão sozinhos. O próprio Conselho de Cientistas está dividido. Um dos conselheiros disse que a previsão de 100 mil novos casos diários no auge do verão europeu é otimista demais. Haveria ao menos o dobro. O prefeito de Londres determinou que o sistema de transporte exija o uso de máscaras. É como se os ícones do Reino Unido ainda representassem os britânicos. Olha, Maju, e agora há pouco o governo britânico anunciou que vai liberar a vacinação para menores vulneráveis acima de 12 anos e também para crianças ou adolescentes que morem com adultos vulneráveis. Eles estão olhando para dados que chegam dos Estados Unidos e são bastante animadores, mas são mais relativos à primeira dose em crianças. Eles querem ver esses dados se consolidando com as segundas doses para tomar esse passo adiante e liberar para outras faixas etárias. O governo também anunciou que aqueles adolescentes com 17 anos, faltando 3 meses para virarem maiores de idade, também vão poder começar a tomar a sua primeira dose, porque ao completar esse período já chegaria a segunda dose e aí eles querem já todo mundo vacinado, Maju. É isso, Pedro. Você falou dos Estados Unidos, obrigado. Eu vou para lá agora, porque o número de casos de Covid nos Estados Unidos também está aumentando a cada dia, mas só que lá esse aumento vem sendo registrado naqueles estados que estão com baixas taxas de vacinação. Vou falar sobre isso com o nosso correspondente, o Ismar Madeira. Vacina de menos, infecções de mais, né? É isso que vai acontecendo por aí. Ismar, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Maju, para você, para todos. E é isso mesmo. Infecções, hospitalizações e mortes, desculpe, estão aumentando rapidamente em alguns estados com baixas taxas de vacinação, como Arkansas, Missouri, Texas e Nevada. A situação varia bastante de estado para estado e até dentro de cada estado, dependendo da taxa de vacinação. Aqui em Nova York, por exemplo, a média era de 200 mortes por dia em janeiro, depois das aglomerações em festas e viagens de fim de ano. Com o avanço da vacinação, este número chegou a cair a 0 no dia 3 de julho e continua assim na maioria das cidades. Mas em algumas esse número voltou a oscilar. Ontem foram registradas 10 mortes em todo o estado aqui de Nova York. De maneira geral, o oeste e o nordeste dos Estados Unidos têm taxas de vacinação relativamente altas, enquanto o sul tem as menores. Em todo o país, mais de 68% dos adultos receberam pelo menos uma dose de vacina. A taxa é menor entre a população de 12 a 29 anos. O governo começou uma campanha para convencer esta faixa etária a se vacinar. A variante Delta é uma preocupação porque ela é mais contagiosa, já foi registrada em todos os estados americanos e é responsável por mais da metade das novas infecções no país. E agora há pouco o presidente Joe Biden pediu para as pessoas se vacinarem e disse que quem não se vacinou é responsável pelo aumento do número de casos de Covid-19, que, segundo ele, já contribuiu para a queda do mercado de ações, ou seja, prejuízo para a economia também, viu, Maju? É isso, Ismar. Obrigada pelas informações. E a variante Delta vai também preocupando países da Ásia, onde a Covid também fica pior. A Indonésia registrou ontem um número mais alto de infecções e de mortes do que o Brasil e a Índia. Foram 1.093 mortes e 44.700 casos em 24 horas. A variante Delta está se espalhando pelo Sudeste Asiático e os sistemas de saúde estão pressionados. A maioria dos países da região tem registrado os piores surtos desde o início da pandemia, alimentados também pela falta de vacinas. Na Malásia, containers foram enviados para hospitais porque os necrotérios estão lotados. O país tem acelerado a campanha de vacinação. 30% tomaram ao menos uma dose. Na Tailândia, trabalhadores da área da saúde têm viajado para atender pacientes em áreas remotas. Hospitais de campanha estão sendo construídos nos 2 aeroportos da capital Bangkok.
Com mais de 11.700 novos casos, o país registrou recorde em número de infecções pelo 4º dia seguido. Em Myanmar, as redes sociais estão cheias de apelos desesperados por cilindros de oxigênio. O número oficial de mortos aumentou mais de 40% esse mês. De volta ao Brasil, indo lá para a Prefeitura de Salvador, que decidiu antecipar a aplicação da segunda dose da vacina da AstraZeneca e organizou para isso um mutirão para tentar vacinar 40 mil pessoas hoje. Dona Deise acordou cedo e enfrentou fila para receber a segunda dose da vacina contra a Covid. A gente tem que completar esse esquema de vacina. Senão não adianta nem ter tomado a primeira, né? E como que a gente quer sobreviver sem se cuidar, sem se proteger. Foi uma manhã movimentada em muitos postos de vacinação em Salvador. Fila no drive-thru, fila também de quem veio a pé. A prefeitura quer zerar o estoque de 40 mil doses da vacina da Oxford AstraZeneca, que estavam reservadas para a segunda dose. Para incentivar as pessoas a aproveitar o mutirão, a prefeitura antecipou a vacinação de quem tem data marcada para receber a segunda dose até o dia 26 de julho. A Secretaria Municipal de Saúde quer proteger com as 2 doses o maior percentual possível da população contra a variante Delta, mesmo que a cidade ainda não tenha registrado casos da variante Delta. O secretário municipal de Saúde justifica a estratégia de antecipar a imunização. Nós achamos que para as pessoas é muito mais importante estar 3 semanas antecipadas sendo imunizadas, a pessoa se contaminar com coronavírus, além do que, em termos de sociedade, a gente fica com a sociedade mais bem protegida. A antecipação da segunda dose foi discutida no Ministério da Saúde, que decidiu manter o intervalo anteriormente recomendado de 90 dias entre as 2 doses. Este infectologista concorda com o Ministério. Ele acha mais importante utilizar a complexa estrutura de vacinação em massa para garantir a primeira dose para o maior número de pessoas, do que antecipar a segunda dose. Nós podemos afirmar que 2 doses da vacina, sem dúvida, independente de variantes, vai trazer um grau de proteção, de imunidade maior para essas pessoas que foram vacinadas com as 2 doses. Opinião que eu divido com outros colegas especialistas, com outras entidades, inclusive a Sociedade Brasileira de Imunização, onde, no lugar de antecipar a segunda dose de determinadas vacinas, que nós possamos continuar com o prazo que foi estabelecido inicialmente pelo Ministério da Saúde e possamos sim avançar com a primeira dose para outros grupos da população. A Secretaria de Saúde da Bahia diz que tem cerca de 400 mil doses de vacinas da Oxford reservadas para a aplicação da segunda dose no estado e que vai continuar seguindo a orientação do Ministério da Saúde. Para quem correu hoje aos postos, independente da antecipação, o importante é vacina no braço. Não deixe de tomar a segunda dose, com certeza. É algo que a gente sabe que, do bem que produz, não só para nós mesmos, mas de um modo geral. E isso, pode ter certeza, é atitude de amor ao próximo. Coletividade, E está em discussão também a aplicação de uma terceira dose. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou hoje a realização de um estudo clínico para avaliar se a aplicação dessa terceira dose da vacina da AstraZeneca é necessária. A imunização com as 2 doses, como está sendo feita hoje, é eficaz, não está em discussão. Mas esse estudo vai verificar a efetividade de doses de reforço no futuro. A pesquisa da AstraZeneca é com a mesma vacina que está sendo aplicada hoje. O objetivo é saber se uma dose de reforço é necessária, como o corpo vai reagir. O estudo vai ser feito com quem já foi voluntário em outras pesquisas do laboratório. A dose a mais, a terceira, será aplicada entre 11 e 13 meses depois da segunda dose da vacina. Aqui no Brasil, serão 10 mil participantes. Outro laboratório, a Pfizer, também tem autorização da Anvisa para testar uma dose a mais. O coordenador dos estudos no Brasil explicou, em entrevista à Globo News, que o que vai ser avaliado é como fica a defesa do corpo depois de meses da aplicação das 2 doses. Nós ainda não sabemos, Talvez não seja necessário, mas acreditamos que há uma probabilidade grande de que a gente tenha que realmente dar um reforço. Mesmo quando a gente trabalha com as outras vacinas, por exemplo, a vacina tríplice, a vacina contra hepatite, nós temos um reforço.
Esse reforço faz com que a gente tenha, inclusive, células de memória numa maior quantidade, né? E promovendo, então, uma melhor defesa. O diretor-geral de medicamentos da Anvisa explica que, neste momento, as 2 doses das vacinas contra a Covid ou dose única, dependendo do laboratório, são seguras. As pesquisas sobre doses de reforço são para o futuro. A gente vai observar esses resultados para verificar. Realmente é necessária uma dose de reforço? Realmente precisa ser com 6 meses, com 1 ano? E isso o laboratório vai construir com base nesses estudos e a agência vai avaliar. Após isso é que a gente vai incluir nas bulas essa recomendação de que tem que tomar de tanto tempo. E cada tecnologia pode ter uma performance diferente, isso precisa ficar claro, né? As pessoas não precisam se preocupar se vão ter que tomar a 3ª dose agora ou não, porque a gente está estudando isso para chegar a essas conclusões. Este médico epidemiologista diz que a aplicação de dose de reforço não é para agora. O importante é tomar as doses já previstas da vacina. A preocupação agora é com aquelas pessoas que não tomaram a 2ª vacina nas vacinas que têm 2 doses. Essa é a preocupação. Sobre uma 3ª dose, isso é para o futuro. Nós iniciamos esses estudos para que saber se esta 3ª dose volta a elevar o número de anticorpos no nosso sangue e, consequentemente, proteger, né, contra as doenças. Ainda falando aqui sobre 3ª dose, no dia 8 de julho, a Autoridade Federal de Saúde dos Estados Unidos e o FDA, que é a Anvisa de lá, né, a Agência Reguladora de Medicamentos norte-americana, divulgaram uma nota conjunta em que afirmaram que quem completou a imunização com as vacinas aplicadas por lá não precisa, nesse momento, de uma dose de reforço. E aqui em São Paulo, a Secretaria Estadual da Saúde defendeu hoje uma campanha anual de vacinação contra a Covid e já anunciou uma data para o estado. O secretário disse que, assim como acontece com a vacinação contra a gripe, é preciso também prever a aplicação da vacina todo ano contra o coronavírus. O Jean Gorenstein reforçou que as 2 doses são eficazes para combater a Covid, mas que já é preciso pensar em novos ciclos de vacinação. O Estado de São Paulo seguramente vai iniciar essa campanha de uma nova fase de vacinação para a Covid a partir do dia 17 de janeiro do próximo ano. Nós entendemos que essa articulação junto com o próprio Ministério da Saúde e o próprio CONAS, que é exatamente esse Conselho de Secretários da Saúde, também terão esse entendimento para que possamos expandir essa nova fase de vacinação, não apenas para São Paulo, mas para todo o país. Nós precisamos fazer com que haja uma proteção da nossa população de uma forma constante, uma vez que o coronavírus, assim como lá em 2009, o H1N1, que é o vírus da gripe, chegou para ficar e ele aí está e ainda está no nosso meio, o corona também estará. Então, dessa forma, nós manteremos de forma constante a proteção da nossa população. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde disse que vai tratar desse assunto nas próximas reuniões com o Ministério da Saúde e que é importante que haja uma coordenação nacional contra a Covid, sempre baseada em consensos da comunidade científica. Vem comigo agora aqui para o telão para a gente ver os números da vacinação que foram reunidos pelo consórcio de imprensa com as secretarias de saúde. Em 24 horas, 235.124 pessoas receberam a primeira dose e a gente tem 110.474 que tomaram a segunda dose ou então a vacina em dose única. Total, 345.598 pessoas, doses de sábado para domingo. Ao todo, temos o seguinte, 88.942.995 brasileiros que receberam primeira dose. Isso corresponde a 42% cravado aqui da população. 33.845.415 pessoas
estão imunizadas, completaram aí o ciclo ou com 2 doses ou então com a vacina de dose única, o equivalente a 15,98% da população, quase 16%. No mapa a gente vê os estados, aqui em verde escuro, que são os que mais avançaram na imunização completa. 5 primeiros, Mato Grosso do Sul continua lá liderando, depois temos Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e o Rio de Janeiro. E o Brasil vai aumentar a vacinação na região da Tríplice Fronteira numa tentativa de conter o avanço da variante Delta. O Ministério enviou 45 mil doses extras ao Paraná. Destas, quase 38 mil vão ser aplicadas em Foz do Iguaçu, que já abriu o agendamento para pessoas com 28 anos ou mais. O restante vai para Guaíra, Barracão e Santo Antônio do Sudoeste, também cidades de fronteira lá no Paraná. O governo do estado espera receber outras 45 mil doses para ampliar a imunização nestes municípios. E o Ministério da Saúde confirmou 97 casos de pessoas que foram infectadas com a variante Delta do coronavírus aqui no Brasil, quase 100 pessoas, né? A maioria dos casos foi registrado lá no estado do Rio de Janeiro. O mapa do estado do Rio mostra que a variante Delta está circulando principalmente entre a capital e a região metropolitana. São 3 municípios e 72 casos confirmados até o momento em todo o estado. A maioria das confirmações aconteceu no último sábado. Foram 67 registros. Na capital, onde já existe transmissão comunitária, são 23 casos. Aqui no Rio de Janeiro existe um esforço conjunto, uma parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde, fundações de pesquisa, laboratórios e a UFRJ para rastrear variantes, principalmente a Delta. Todos os meses, os pesquisadores fazem um sequenciamento genético de aproximadamente 800 amostras de casos confirmados de Covid. Agora, em julho, das amostras já analisadas, mais de 16% tinham a variante Delta. Nesse momento, preocupa muito pelo fato dessa variante Delta ter se espalhado muito rapidamente. Em menos de um mês, ela já se torna a segunda variante mais predominante aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, agora é observar o comportamento dessa nova variante em termos de produção de casos graves, para a gente poder entender como deve acontecer essa dinâmica da transmissão aqui no estado do Rio de Janeiro. Em todo o Brasil, são 97 casos. Os números mais recentes do Ministério da Saúde são do último sábado e mostram um aumento significativo em 2 dias. Mas o número de mortes não subiu. No Recife, a variante Delta foi identificada em 2 tripulantes de um navio que ancorou no porto da cidade semana passada. Ambos permanecem internados em observação. Um terceiro tripulante do navio, que estava na UTI, morreu ontem. Mas a Secretaria de Saúde ainda não sabe se ele tinha a variante Delta. A semana passada, a Prefeitura de São Paulo confirmou a transmissão comunitária, estágio em que não é mais possível rastrear a origem da infecção. Nenhum deles teve contato, viajou ou teve contato com o viajante. Então, portanto, trata-se realmente de uma transmissão comunitária. Essa variante é considerada mais transmissível que outras, mas os cientistas dizem que não é possível afirmar que ela provoque casos mais graves de Covid. No Reino Unido, por exemplo, onde a variante predomina entre os infectados, o número de novos casos explodiu em um mês. Mas as mortes não aumentaram na mesma proporção. Metade da população de lá já foi completamente imunizada. Nos lugares onde a vacinação está avançada, mesmo que surja uma nova variante, e essa nova variante até consiga infectar algumas pessoas, ela não vai conseguir gerar casos graves, que vão levar a hospitalizações e que vão levar a óbitos. Então, esse resultado demonstra, mais uma vez, o que a ciência vem dizendo há muito tempo. Vacinação funciona e só através da vacina que nós vamos vencer a pandemia de coronavírus. E o doutor Pedro destacou já aqui no JH que precisa testar também bastante, né? É o seguinte, a gente que tem que correr atrás do vírus e não ele atrás da gente. Testar e rastrear esse vírus. Vem comigo agora aqui no telão para a gente ver os dados da pandemia no Brasil que foram reunidos pelo consórcio de imprensa com as secretarias estaduais. Então, o Brasil registrou 939 mortes por Covid em 24 horas e desde o início da pandemia já são 542.262 vidas perdidas. De sábado
para domingo foram 33.696 novos casos, total 19.372.820 diagnósticos. Média móvel de novos casos é de 40.948, uma queda de 17% em relação a 2 semanas atrás. Essa média vem caindo desde 24 de junho, mas a gente vê no gráfico que não é muito diferente não do patamar de julho lá, do ano passado, quando a média variou da casa dos 33.000 até 46.393 diagnósticos por dia no dia 27 de julho. A média móvel de mortes está em 1.245 por dia, 21% a menos que há 2 semanas, 22º dia seguido de queda, mas ainda num patamar mais alto do que as médias de julho do ano passado. O pico de todo o inverno de 2020 foi no dia 25 de julho, com 1.097 mortes na média móvel de 7 dias. No mapa, agora a gente vê a situação pelo país. Apenas o Paraná registrou alta na média de mortes, é o único que aparece aqui no mapa em vermelho, com 17% de alta. Em amarelo, no mapa são 4 estados e o Distrito Federal, então estão em estabilidade. E em azul, os 21 estados que registraram queda na média de mortes. Maiores reduções foram em Rondônia e em Sergipe. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. Olha, a partir de agora o Jornal Hoje desembarca de vez lá em Tóquio. Vem aqui comigo para o telão, porque faltam 4 dias para a cerimônia de abertura aqui, das Olimpíadas de Tóquio. E serão jogos diferentes, né, por causa da pandemia, claro. Aliás, são as Olimpíadas de 2020 que foram transferidas para esse ano aqui, para 2021. Mais de 300 atletas brasileiros vão estar no Japão. E eu vou chamar aqui a Bárbara Coelho, que também já está por lá. Vai falar com a gente ao vivo, madrugada em Tóquio. Bom dia para você, bem-vinda. Vamos começar esse esquenta bom aqui no JH das Olimpíadas de Tóquio. Bom dia. Bom dia pra gente aqui, né? Madrugada no Japão. Boa tarde para você aí, Maju, konnichiwa, como diriam os japoneses, viu? A partir de hoje vai ser um prazer, estaremos juntas até o fim dos Jogos Olímpicos de Tóquio, trazendo as informações sobre o evento esportivo mais importante do planeta, né? Bom, agora há pouco, um atleta muito importante para a delegação brasileira chegou por aqui, Gabriel Medina, bicampeão mundial de surf, tem tudo para conquistar a medalha de ouro por aqui. Chegou, desembarcou e em breve, claro, teremos aí mais notícias sobre esse atleta. Cerca de 260 atletas da delegação brasileira já estão aqui em Tóquio, viu? E olha, é muito difícil pensar que existem atletas que nunca perderam em Jogos Olímpicos. São 4 invencíveis. Júlia Guimarães vai contar agora as histórias delas pra gente. Olha aí. Para conseguir tirar essas aí do topo do pódio... Só se acontecer algum desastre. Ela só não ganha se ela não estiver na competição, se acontecer uma coisa impossível nesse nível. Laura Trott, britânica medalha de ouro em 2012 e 2016 no ciclismo. Svetlana Romashina, russa campeã do nado sincronizado nas últimas 3 Olimpíadas. Sue Bird e Diana Taurasi, as americanas do basquete que têm 4 ouros no currículo. Alguém vai ser capaz de quebrar essa hegemonia? A maior chance é no ciclismo. Laura chega como favorita apenas na prova de perseguição por equipe. No keirin, a alemã Emma Rindse, atual campeã do mundo, é a principal candidata. E no Madison, França e Holanda são potências mundiais. No nado artístico, a Rússia é dona de 10 das 18 medalhas de ouro já distribuídas. A China é a principal concorrente em Tóquio, mas a tradição e o talento fazem das russas imbatíveis. Quando a gente acha que não tem como ser melhor, elas vão lá e fazem melhor. No basquete, as americanas surpreendem pelo alto nível de jogo, mesmo com idade avançada. Sue Bird tem 40 anos, Diana Taurasi, 39. São 2 décadas de convocações para a melhor seleção do mundo. Elas são, na verdade, o termômetro da equipe. Quando você investe no seu individual, quando você chega no coletivo, você sobressai. Se o 5º ouro vier, as armadoras vão se tornar as maiores vencedoras em esportes coletivos das Olimpíadas, incluindo homens e mulheres.
Su acredita que mesmo depois de tantas conquistas, ela ainda tem o que provar. Por isso, nas quadras, nas piscinas e nas pistas, o ouro para elas parece estar logo ali. Eita, eu fico pensando a expectativa ou o peso de quem vai competir com essas invencíveis, né, Bárbara? E falando delas, né, se a gente viu aí o poder dessas atletas poderosas, invencíveis, nas Olimpíadas, a gente vai sentir falta no atletismo de um poderosaço, que é, né, o Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo. Cadê ele? Vamos lá, Bárbara. Poxa, Maju, pois é, o Usain Bolt não está com a gente aqui em Tóquio e falar de Olimpíadas sem o homem mais rápido do mundo causa um estranhamento pra gente, é verdade. A gente está falando do homem que tem 8 medalhas de ouro em Olimpíadas, mas anunciou a aposentadoria depois das Olimpíadas no Rio em 2016. 2017 o Bolt já largou as pistas. Mas estamos aqui também, né, Maju, e o pessoal que está acompanhando o JH, na expectativa de conhecer outros atletas do atletismo, porque o atletismo é uma das modalidades mais tradicionais dos Jogos, então a gente está aqui querendo saber quem são os vencedores, quem vão ganhar, quem serão eles que vão ganhar medalhas, mas também quem são os candidatos a ídolos por aqui, porque esses Jogos Olímpicos tendem também a trazer e a mostrar para o mundo novos ídolos. O raio que ilumina nossa memória não vai brilhar no Estádio Olímpico de Tóquio. A aposentadoria do homem mais rápido de todos os tempos deixa o mundo procurando pelo próximo grande ídolo do atletismo. Mas e se, em vez de um novo Bolt, o palco principal das Olimpíadas revelar uma nova Bolt? Set. Shelly Ann Fraser-Pryce é a candidata natural. Fraser vem para a vitória! Shelly Ann Fraser! Carrega a mesma bandeira da Jamaica. Já foi campeã em Pequim e em Londres. Deixou as pistas para ser mãe, voltou mais rápida ainda e deu a si mesma o apelido de Mamãe Foguete. Além da velocidade, a força também rende medalhas no atletismo. E é uma das esperanças do Brasil. Darlan Romani, quinto colocado em 2016 no arremesso de peso, quer voltar do Japão com um objeto menos pesado e mais brilhante na bagagem. Eu acho que o nosso Brasil vai ter muita alegria ainda com essa Olimpíada aí, com grandes resultados e grandes surpresas que vem por aí. O Estádio Olímpico de Tóquio é o palco principal, mas na busca por um ídolo da grandeza de Usain Bolt, todos os olhos se voltam para o norte. Para fugir do calor de Tóquio, a maratona vai ser disputada em Sapporo, a 1.100 quilômetros de distância. E lá vai estar Eliud Kipchoge, o primeiro ser humano a correr a maratona abaixo de 2 horas. O queniano, de 36 anos, ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio. Para apreciar o talento de Usain Bolt, não podíamos nem piscar. Já Eliud Kipchoge desfila diante dos nossos olhos durante o tempo de uma sessão de cinema. Ele acelera para deixar esse filme cada vez mais curto, mas sem mexer no final feliz. Bárbara, impressionada aqui com a Shelly, que foi mãe, pariu, deve ter amamentado e voltou mais rápido ainda se apelidou de Mamãe Foguete. Agora, Bárbara, mudando um pouco de assunto, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre os casos de Covid, como é que andam por aí, como é que anda a situação da Covid no país e em Tóquio. É o seguinte, Maju, é importante a gente falar sobre esse tema porque um dos principais patrocinadores dos Jogos Olímpicos, a Toyota, decidiu não veicular mais nenhuma ação publicitária envolvendo os Jogos Olímpicos. Porque existe uma rejeição grande aqui da população para o acontecimento da competição por causa da pandemia. E nos últimos dias, Tóquio teve um aumento no número de casos. A média móvel é de 1.068 casos e 2 mortes. Isso causou um alarde na população. Agora, em relação a quem veio para os Jogos Olímpicos, temos uma lista de 64 pessoas infectadas com coronavírus, tá? Temos, desses 64, 4 estavam na Vila Olímpica. O que acontece, Maju, com essas pessoas quando elas são infectadas? Elas são isoladas imediatamente e entram em quarentena. E a gente aqui é supervisionado o tempo todo com um aplicativo. Então, por exemplo, inclusive eu que estou aqui na cobertura, se eu testar positivo para a Covid-19, quem esteve ao meu lado, circulou comigo, esteve em contato comigo, também é afastado e passa por um outro período de testes e, se der positivo, também entra em quarentena. Então, assim, não tem como existir, né, Maju, um controle de todas essas pessoas
pessoas que vêm de todas as partes do mundo aqui para Tóquio, para os Jogos Olímpicos, mas quando chega aqui, o controle da Covid-19 é muito rígido para que não haja uma disseminação aqui, não só em Tóquio, mas também no país, aqui no Japão. Bom, eu estou à disposição de vocês, vamos passar aí os Jogos Olímpicos juntos, espero trazer muita sorte, muitas medalhas também para o Brasil aqui na nossa programação, viu, Maju? Torcendo por medalhas, muito bem-vinda, vai ser muito legal o nosso bate-papo aqui. Konnichiwa, é isso para você? É isso? Boa tarde? Konnichiwa, então. Bom dia ou boa tarde. Beijo, até mais. Isso. Agora, gente, veja só essa história que vem lá de Pernambuco. Seguinte, um grupo de voluntários distribuiu neste ano 7 toneladas de alimentos para pacientes que estão em tratamento contra o câncer. Uma história que começou com um jovem de 16 anos. Para pedir, eles digitam, falam. Eu poderia contar com tua ajuda? O projeto Bem Infinito compra cestas básicas para famílias de crianças e jovens em tratamento de câncer. O pai ou a mãe saem dos seus empregos para poder se dedicar mais aos seus filhos. Isso traz uma necessidade de poder suprir a ausência daquele salário que até então fazia parte da renda da família. A cada ligação, a cada mensagem, Yuri e Timóteo acionam uma rede de 80 voluntários e dão continuidade a um projeto criado em 2019 por um jovem de 16 anos. Lucas, filho de Yuri, estava no ensino médio quando juntou os amigos. Mesmo com um linfoma, um câncer no sistema de defesa do organismo, ele liderava a arrecadação. Ele via realmente a falta dos alimentos lá no próprio hospital, e então, pelo fato de ele ver aquilo diariamente, isso acabou despertando esse interesse nele. Lucas morreu em novembro de 2019, 7 meses depois de criar o projeto. Já as doações de empresários pernambucanos continuam, garantem em média 1 tonelada de alimentos comprados neste galpão da Ceasa. E o próprio comerciante transporta. Entregamos dia de sábado, dia de domingo, qualquer dia da semana. Yuri chega, passa a programação e diante dessa programação que ele me passa, eu me programo e faço a entrega. Este carregamento é o suficiente para garantir 1 semana de alimentação dos pacientes. O Hospital do Câncer de Pernambuco é filantrópico e serve 2.000 refeições por dia. Vamos preparar o corpo dele para receber o tratamento. Então, a nutrição ela é essencial para melhorar tempo de vida, prognóstico, principalmente qualidade de vida para esse paciente. Ajuda a salvar vidas, tem muita gente precisando, tem muita gente que vai se curar aqui, que vai receber o tratamento oncológico, vai se alimentar bem, vai voltar para casa rápido, vai voltar para casa melhor. Lucas se eternizou nesse projeto. Um adolescente que sempre pensava no próximo, um adolescente que tinha uma mentalidade empreendedora e que ele uniu tanto a mentalidade dele, que era muito para frente, uma mentalidade boa, com amor ao próximo, e surgiu isso. Viva Lucas, que virou semente, né? Se você quiser ajudar, porque tem muitas iniciativas em todo o país sobre arrecadação de donativos por causa da pandemia. Então, se você puder, quiser, vai lá na página do JH na internet, aí você pode ver como doar no seu estado. E ainda hoje, o desmatamento na Amazônia foi o maior para o primeiro semestre em 10 anos. E o amanhecer gelado no sul do Brasil e também a previsão do tempo para todo o país com a Eliana Marques. A seguir, jovens brasileiros que buscam no empreendedorismo uma saída para a crise no mercado de trabalho. E uma empresa israelense é acusada de facilitar a espionagem de jornalistas, advogados e ativistas de direitos humanos. Voltamos já já. O deck de um restaurante desabou em Porto Alegre e cerca de 50 pessoas caíram no rio. Uma jovem morreu. 2 aniversários estavam sendo comemorados ontem à tarde na Marina, que fica na região das ilhas do Rio Jacuí. A Ana Elisa de Oliveira, de 26 anos, foi resgatada e levada para o hospital, mas morreu na madrugada. A causa da morte ainda não foi determinada, mas a Secretaria de Saúde disse que ela ficou muito tempo debaixo d'água. Outras 5 pessoas ficaram feridas.
Uma perícia inicial da Polícia Civil apontou que as madeiras do deck estavam mal conservadas. E por causa da pandemia, festas desse tipo estão proibidas em Porto Alegre. Restaurantes só podem atender clientes sentados e com distanciamento entre as mesas. E hoje é o último dia para os estudantes pagarem a taxa de inscrição do Enem no valor de R$ 85. Se a taxa não for paga, a inscrição é cancelada. Isso vale, claro, só para quem não tem isenção. As provas do Enem, tanto na versão digital quanto na versão impressa, vão ser aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. Como o Jornal Hoje mostrou na semana passada, segundo o INEP, pouco mais de 4 milhões de estudantes se inscreveram para participar do exame neste ano. Esse é o menor número desde 2007. E muitos jovens brasileiros estão enxergando no empreendedorismo uma saída para a crise no mercado de trabalho, que foi agravada, durante a pandemia. Isso é o que mostra uma pesquisa sobre novos negócios que foram abertos em 2020. Malu tem 20 anos, mora no Recife. Durante a pandemia, decidiu transformar fotografias em bordados. Reproduz ponto a ponto famílias inteiras, casais e qualquer imagem que mereça ser eternizada com linhas e afeto. As encomendas não param de chegar pelas redes sociais. Eu olho, e vejo o tanto que eu conquistei e eu simplesmente não consigo acreditar ainda, Há 4 meses, Luísa, de 19 anos, transformou a paixão por essas plantinhas, conhecidas como suculentas, numa fonte de renda. A família toda embarcou na ideia. Começou com umas besteirinhas, umas fotos que eu postei nas redes sociais. E aí bombou de uma hora para outra, não esperava isso. Uma pesquisa do Sebrae, feita no ano passado em todo o país, confirma o que a realidade já sinalizava. Quase metade dos empreendedores iniciantes são jovens, têm até 34 anos. E a familiaridade com o mundo digital é o que impulsiona as vendas desses novos negócios. O estudo constatou que não foi só a vontade de empreender que levou os jovens a abrirem o próprio negócio. O empurrão, em plena pandemia, foi o desemprego. Sem conseguir vagas no mercado formal de trabalho, os jovens aumentaram as estatísticas do chamado empreendedorismo por necessidade. Quando a gente vai para as idades menores, mais baixas, esse desemprego ele chega a ultrapassar a casa dos 30%. Então, naturalmente, isso leva os jovens para a opção do empreendedorismo. 1 a cada 2 empreendedores que começam um negócio, eles começam movidos pela necessidade. Foi o que aconteceu com esses 3 profissionais do mercado de comunicação que decidiram se unir para abrir a própria empresa. Antes da pandemia, eles trabalhavam como freelancers. Eu, como mulher jovem, eu tenho 28 anos só, e mãe, o mercado ele ainda consegue ser um pouco menor, um pouco mais apertado. O grupo decidiu focar nos produtos digitais. A ideia deu tão certo que a empresa cresceu durante a pandemia e foi possível contratar mais jovens. Com a demanda crescendo, com os nossos produtos de animação, de vídeos, principalmente design, a gente conseguiu contratar pessoas que estavam fora do mercado, procurando oportunidades, e hoje a gente tem uma equipe de 15 pessoas. Em plena expansão, eles têm uma dica para quem quer empreender. Quando você trabalha com foco, de fato, quando você trabalha com visão do que você quer e com organização e com uma equipe maravilhosa também, você consegue crescer com facilidade. Tem outra pesquisa aqui. Essa outra pesquisa foi feita entre as operadoras de turismo e mostrou que o segundo semestre pode ser de melhores resultados para o setor. Mas aí, gente, é aquilo, Precisa muito cuidado aí antes de pensar em seguir uma viagem. É importante estar vacinado, contra a Covid, vacinação completa, ficar atento também às restrições aqui no Brasil e no mundo. Aí, levando tudo isso em consideração, muita gente está fazendo planos. Por causa da pandemia, a Luísa adiou a viagem para a Itália por 2 vezes. Agora já está tudo certo. Vai visitar a tia em abril do ano que vem. Ela está esperando muito por esse encontro, mas está sonhando ainda mais com o outro. Todas as vezes que a gente remarcou foi sempre olhando o calendário da vacina.
porque a gente sabia que sem vacina não tinha como viajar. No meio de agosto, no máximo, eu vou tomar minha primeira dose, então, mesmo que seja os 90 dias, até novembro eu vou estar vacinada as 2 doses, se Deus quiser. Com mais pessoas se vacinando, a esperança de retorno das viagens aumenta. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, 71% das empresas relataram que foram procuradas por turistas vacinados. 29% das viagens vendidas para esse público vão acontecer ainda neste mês e 47% estão programadas para o segundo semestre. As pessoas estão mais confiantes de viajar, apesar de que a vacina é só mais uma camada de proteção. Está uma demanda muito alta e talvez a gente não consiga até vender mais, porque nós temos ainda limitações de voos, limitação de ocupação de hotel. Nessa agência, a procura por roteiros para fora do Brasil mais que dobrou para o ano que vem. A expectativa agora para o final do ano, para outubro, novembro, é que vários países reabram as fronteiras para quem viaja direto do Brasil e com isso o turismo internacional vai voltar e eu acredito até que a demanda também será maior do que a oferta. Vacina no braço e pé na estrada, muita gente está programando as viagens de acordo com o cartão de vacinação. E como boa parte dos destinos internacionais está fechada para os brasileiros, o lugar mais certo de ir é passear por aqui mesmo, dentro do país. A procura nacional aumentou consideravelmente nesses 2 últimos meses, principalmente a procura para resorts, principalmente pela questão dos protocolos de segurança e por ser hotéis mais amplos, então não tem aquela aglomeração o tempo todo como em alguns hotéis menores. Para esse infectologista, antes de fechar a viagem, o ideal é pesquisar a situação da Covid-19 no destino desejado. Se o sistema de saúde não está em colapso, né, e as regras de circulação nesses locais, para evitar exatamente o fato de chegar num país e ter que ficar, não, o país entrar em colapso, né, e ter que entrar em lockdown e você ter que ficar fechado dentro de um hotel durante todo o período da sua viagem. Sem viajar desde março do ano passado, a Thaís vai passar as férias na Bahia. As vacinas dela e do marido já estão em dia. Escolhemos um lugar também que fique afastado, né, que não tenha muita aglomeração, um mês também que não tenha muita aglomeração. Mas decidimos fazer essa viagem em função da vacina e tenho certeza que agora a gente vai estar mais tranquilo para fazer essa viagem em família. Olha, uma empresa israelense que desenvolveu um software de espionagem foi denunciada por veículos de imprensa por repassar para governos autoritários dados de jornalistas, advogados e ativistas de direitos humanos. Então eu chamo aqui novamente o Ismar Madeira, né, que está lá em Nova York, para a gente dar um panorama aqui para vocês. Essa denúncia foi publicada em diversos jornais que participam de um consórcio internacional de jornalismo investigativo. Não é isso, Ismar? Isso mesmo, Maju. A investigação feita por 17 veículos da imprensa internacional concluiu que este programa de computador teria sido usado em smartphones de jornalistas, ativistas de direitos humanos, advogados e chefes de Estado. O número de alvos em potencial passa de 50 mil, espalhados em mais de 45 países. Mas não dá para saber exatamente quantos, de fato, foram invadidos. Entre essas pessoas estariam 2 mulheres próximas ao jornalista saudita Jamal Khashoggi. Ele foi morto dentro da Embaixada da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, em 2018, quando buscava documentos para se casar. O programa de espionagem infecta os telefones para acessar mensagens, fotos e e-mails. Ele também é capaz de gravar chamadas e ativar microfones sem que ninguém perceba. Segundo o consórcio de veículos investigativos, os telefones de pelo menos 180 jornalistas foram selecionados por pelo menos 10 clientes da empresa de Israel. E esses clientes incluem governos autocráticos, como Bahrein, Marrocos e Arábia Saudita. A empresa NSO Group negou qualquer ação ilegal, disse que esse programa só está disponível para militares, polícia e agências de inteligência de países com histórico positivo em direitos humanos. Bem, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que se a espionagem for confirmada, é completamente inaceitável, Maju. Gravíssimo, inaceitável e gravíssimo. Obrigada, Ismar, pelas informações.
E já passa de 160 o número confirmado de mortes provocadas pelas enchentes que atingem a Alemanha. Ontem, a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, visitou algumas das cidades mais afetadas pelo desastre no oeste do país. Ela disse que o idioma alemão não tem palavras para descrever as cenas chocantes dos últimos dias. Chuvas intensas agora castigam a região sul, perto da fronteira com a Áustria. E várias cidades austríacas registraram em 24 horas o volume de chuva esperado para todo o mês de julho. A água provocou estragos também na província de Foggia, no sul da Itália. O Corpo de Bombeiros precisou usar botes para resgatar moradores que ficaram isolados pela enchente. E a seguir, o valor arrecadado pelo governo federal com multas por crimes ambientais nos estados da Amazônia Legal é o menor dos últimos 21 anos. O Instituto Imazon alerta para o crescimento do desmatamento na Amazônia. Pesquisadores denunciam a falta de manutenção em estações meteorológicas. E a previsão do tempo para todo o Brasil com a Eliana Marques, porque o amanhecer, com temperaturas abaixo de zero no sul do país, foi forte. A Eliana vai contar tudo pra gente. Até já. De volta para falar da crise política no Haiti, provocada pelo assassinato do presidente há quase 2 semanas, pode estar próxima do fim. Claude Joseph, que exerce a função de primeiro-ministro interino desde a morte de Jovenel Moïse, anunciou que vai renunciar. Ele deve entregar o cargo já na terça-feira ao médico Ariel Henry, que tinha sido nomeado primeiro-ministro 2 dias antes do crime. O país mergulhou em uma disputa política após o assassinato de Moïse dentro da residência presidencial no dia 7 de julho. O Conselho de Ministros haitiano deve se reunir ainda hoje para discutir a transferência de poder. Os Estados Unidos enfrentam 80 incêndios florestais de grande porte que estão espalhados por 13 estados. O maior deles é no estado do Oregon, na costa oeste americana. Não se sabe qual foi a causa do fogo. Segundo os bombeiros, quase 90% dos incêndios florestais nos Estados Unidos são provocados por ação humana. Mas as condições climáticas, como a baixa umidade do ar e os ventos, ajudam a propagar chamas. Quase 20 mil bombeiros e pessoal de apoio estão tentando apagar os incêndios. Os estados mais afetados são Montana, Idaho e Califórnia. Uma onda de calor atinge o oeste dos Estados Unidos desde o fim de semana. É a 4ª só este ano. E a Rússia também está sofrendo com grandes incêndios florestais. A região da Sibéria, no oeste do país, é a mais afetada. São 416 focos de incêndios, segundo o Serviço de Proteção Florestal russo. Assim como lá no oeste dos Estados Unidos, o vento está ajudando a espalhar o fogo rapidamente. A fumaça está cobrindo cidades da região. As autoridades pediram para os moradores não abrirem as janelas. Incêndios florestais são comuns na Rússia no verão, mas eles estão ficando mais frequentes, porque as temperaturas têm batido recordes a cada ano na Sibéria. O Kremlin atribuiu o aumento dos incêndios florestais às mudanças climáticas. Falar de Brasil agora é a Amazônia. A Amazônia perdeu uma área de floresta 3 vezes maior que a cidade de Fortaleza só no mês de junho. No primeiro semestre, a região registrou o maior desmatamento em uma década, de acordo com o Instituto Imazon. Vou chamar aqui a Jalília Messias, que vai trazer mais detalhes para a gente. Ela fala ao vivo de Belém. Oi, Jalília, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para ti e para todos. O desmatamento consumiu 926 quilômetros quadrados de floresta só no mês de junho, de acordo com imagens de satélite usadas pelo Imazon para monitorar a Amazônia. Como você já bem disse, Maju, essa área é 3 vezes maior que a capital do Ceará. Para acompanhar o período de chuvas aqui da região, o Imazon mede o desmatamento da Amazônia de agosto de um ano até julho do ano seguinte. Esse calendário se encerra agora neste mês e a prévia dos últimos 11 meses já mostra que a devastação cresceu 51% na floresta amazônica em relação ao período anterior. Ainda segundo o Imazon, o resultado desse primeiro semestre de 2021 também já é o pior em 10 anos.
O Pará e o Amazonas foram os estados responsáveis por mais da metade da área que virou cinzas no mês passado na Amazônia. O Pará, inclusive, está entre os principais desmatadores desde 2006, está nessa lista desde 2006. Aqui no estado, a devastação se concentrou em 4 municípios, localizados na região sudoeste e onde também ficam áreas sem destinação de uso, portanto, alvo dos grileiros. Metade das unidades de conservação e também das terras indígenas destruídas na Amazônia no mês passado ficam aqui no Pará. Maju. Obrigada, Jalília. Jalília que falou, né, que o Pará aparece na lista dos maiores desmatadores desde 2006. Então, a gente foi procurar as respostas para isso. O governo do Pará disse que registrou em junho uma queda de 27% no desmatamento em áreas estaduais e uma diminuição de mais de 500 quilômetros quadrados de área desmatada no ano passado. O estado do Pará informou ainda que 65% do território são de responsabilidade da União. Passou a bola para lá. O governo do Amazonas disse que intensificou o combate ao desmatamento ilegal, especialmente no sul do estado, e que 76% das áreas desmatadas estão em terras federais. Jogou a bola também. Nós procuramos o Ministério do Meio Ambiente e o Conselho da Amazônia, mas não tivemos resposta. E a gente vê que o desmatamento aumenta, agora as multas caem. O valor arrecadado pelo governo federal no ano passado, com multas por crimes ambientais nos 8 estados da Amazônia Legal, é o menor dos últimos 21 anos. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais conseguiram os dados das multas pela Lei de Acesso à Informação. O resultado da pesquisa foi publicado hoje pelo jornal O Estado de São Paulo e mostra que na gestão Bolsonaro, o número de multas ambientais pagas na Amazônia caiu 93%. A TV Globo também teve acesso à pesquisa. As multas pagas são de infrações relacionadas a desmatamentos na região. Foram analisados dados desde o ano 2000. Os valores arrecadados em 2019 e 2020 são os mais baixos da série histórica, segundo a pesquisa feita a partir de dados oficiais do IBAMA. 2013 foi o ano com o maior valor pago, quase 25 milhões de reais. De lá para cá, os valores pagos oscilaram e no governo Bolsonaro sofreram uma queda brusca. No ano passado, chegou a apenas 66 mil reais. Em 2020, apenas 13 autos de infração foram pagos. Um dos motivos da queda, segundo os pesquisadores, foi a etapa de audiência de conciliação que o IBAMA criou em 2019, mas que só começou a funcionar neste ano. Só que os infratores que receberam multas desde 2019 tinham o direito de esperar por essa conciliação sem pagar. E os processos não foram julgados enquanto isso. Nesse período, os números de destruição ambiental deram um sinal de alerta para investidores internacionais. Na gestão do então ministro Ricardo Salles, o desmatamento cresceu 9,5% na Amazônia entre agosto de 2019 e julho de 2020, de acordo com o INPE. A área desmatada chegou a quase 11 mil quilômetros quadrados, o maior desde 2008. Neste ano, uma instrução normativa do governo tornou ainda mais burocrático o processo de aplicação de multas ambientais. As infrações teriam que ser autorizadas por um superior do agente que aplicasse a multa. Após reação de servidores, a medida foi ajustada, mas ainda é alvo de críticas dos agentes. A especialista do Observatório do Clima, Sueli Araújo, que já foi presidente do IBAMA, diz que essa redução na aplicação e arrecadação das multas é preocupante. Ela disse que o Instituto criou etapas desnecessárias no processo administrativo de julgamento das infrações e que isso amplia as chances de impunidade. Esse governo criou uma série de burocracias logo no início. Então, você gera a multa e você já passava por um processo de julgamento. Agora você tem uma etapa desnecessária de conciliação, passa um sinal péssimo para campo, porque estimula novas infrações, né? Você é como se você falasse assim, olha, não importa a multa do IBAMA, tanto faz. Né? Eu vou ser chamado por uma audiência de conciliação daqui a muitos meses, depois eu vou enrolar com os recursos administrativos, depois eu vou para a justiça, eu vou continuar aqui fazendo a infração.
A gente procurou o Ministério do Meio Ambiente e também o Conselho Nacional da Amazônia, legal, mas não tivemos resposta. E a previsão nossa de cada dia, a previsão climática estão correndo risco. Pesquisadores alertam para a falta de manutenção em estações meteorológicas do INMET pelo Brasil. Na cidade mais fria de Minas Gerais, o clima é ideal para a produção de um dos melhores azeites do mundo. E uma das coisas que garantem a qualidade é entender como a natureza se comporta. Até pouco tempo, a agricultura era refém da natureza, mas hoje, com tecnologia, nós podemos nos apropriar dela para ter menos prejuízos. A estação meteorológica é um bom exemplo. Mas em Maria da Fé, nem sempre os dados estiveram à mão. Isso porque a única estação meteorológica da cidade não fornecia tudo que os produtores precisavam. Foi aí que o William decidiu instalar equipamentos por conta própria. Algum agricultor ia procurar algum dado e não encontrava. Então temos 8 estações dessas só aqui dentro de Maria da Fé, monitorando o clima 24 horas por dia. Essas informações que vêm da atmosfera chegam para os especialistas por uma rede que reúne 767 estações meteorológicas, como essa daqui, espalhadas Brasil afora. Elas captam a velocidade do vento, a temperatura, a quantidade de chuva, a pressão e a umidade relativa do ar. Esses dados são reunidos há décadas e ajudam a entender como os sistemas climáticos se comportam aqui no nosso país. Mas o número de estações e profissionais está diminuindo. E essa é uma preocupação para agora e também para o futuro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, responsável pelas estações, nos últimos 3 anos, 210 servidores se aposentaram e houve corte na contratação de profissionais terceirizados. Eu vejo esse problema da meteorologia como o problema do Brasil. Em algum momento, nessas últimas 2 décadas, foram investidos na meteorologia recursos na ordem de bilhões, dezenas de bilhões. E aí, no intuito de se modernizar, e a gente acorda agora, não tem nada daquilo que foi investido, não se transformou em nada, e o pouco que a gente tinha que funcionava a contento, a gente está vendo ser desmanchado. Sem profissionais para trabalhar, essa estação convencional em Governador Valadares foi desativada. Para evitar mais fechamentos pelo país, o INMET fez parcerias com instituições, prefeituras e universidades que fornecem pessoal treinado para fazer a coleta dos dados. A Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo, cedeu o campus para a instalação de uma estação automática. Mas essa caixa de marimbondo aí denuncia a falta de manutenção, que é de responsabilidade do INMET. As estações instaladas pelo INMET, ao longo de 2010, as automáticas, desde 2008, na verdade, aqui em Minas, são estações muito boas. Só que os sensores, eles sofrem uma degradação ao longo do tempo. E é necessário substituir. E não está tendo recurso na quantidade e na velocidade necessária para que seja substituído. E isso acaba gerando um problema na qualidade da informação. No último levantamento do INMET, das 767 estações instaladas no Brasil, atualmente 210 estão em pane. A falta de manutenção contribui para aumentar os prejuízos para vários setores do país. O custo de manutenção é muito menor do que o custo das perdas que vão ser provocadas. Um sensor que fica descalibrado ao longo do tempo ou começa a mandar dado errado, ele vai interferir, inclusive, na previsão do tempo para todo o país. Ou seja, as perdas são incomensuráveis. Pois é, a gente foi lá bater na porta do Ministério da Agricultura para saber, sobre as respostas, sobre as situações apresentadas pela reportagem, Aí eles passaram a bola para frente, disseram que tinham que ser dadas essas respostas pelo próprio Instituto Nacional de Meteorologia. Aí o Instituto disse o seguinte, que a pandemia impediu a manutenção presencial da rede de estações meteorológicas, porque o corpo técnico do Instituto, na maioria, é composto por servidores que se enquadram no grupo de risco da Covid. Além disso, o Instituto diz não ter concurso público há mais de 10 anos e que vem de décadas de redução orçamentária. Ainda de acordo com o INMET, o Ministério da Agricultura disse que vai ampliar o orçamento deste ano e de 2022 para recuperar as estações meteorológicas. Mas não disse de quanto que será essa ampliação aí, quanto que será esse valor. Disse apenas que vai ocorrer de acordo com a disponibilidade orçamentária do Ministério este ano.
Vamos falar da friaca agora, enquanto tem previsão ainda funcionando. A semana começou com temperaturas abaixo de 0 no sul do Brasil. Lá em General Carneiro, no interior do Paraná, os termômetros registraram menos 5,4 graus. Foi a menor temperatura registrada esse ano no estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Várias cidades do Paraná amanheceram branquinhas por causa da geada. Em Cascavel, na região oeste, até o banco da bicicleta ficou congelado. General Carneiro, no sul do estado, registrou a temperatura mais baixa do Paraná, menos 5,4 graus, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Também é a menor temperatura registrada no Brasil hoje, de acordo com o Instituto. Em Ponta Grossa, o cenário de filme e a temperatura de menos 3,5 graus vão ficar na lembrança. Aproveitar essa circunstância, né, do nosso clima aqui, do nosso local, dessa paisagem bonita, para tentar pegar umas fotos bonitas, né, para guardar de recordação. Aqui em Guarapuava, o frio foi tão intenso que parte desse lago, em um parque aqui da cidade, congelou. A água se formou em gelo, nessa espessura. É sempre muito frio, mas hoje estava bem mais que o normal. Tem que colocar cachecol, colocar luva, meia grossa, só assim, para enfrentar esse frio. Londrina, na região norte do Paraná, também não escapou do frio. E o jeito para quem precisou acordar cedinho para ir para o trabalho foi se encher de roupa e encarar o frio. Nossa, tá frio demais. A gente gosta de ficar no frio, ficar em casa, embaixo das cobertas, mas vai trabalhar não. Na capital Curitiba também fez muito frio. Durante a madrugada, a sensação térmica chegou a menos 3 graus. Perto das 6 da manhã, os termômetros do Parque Barigui, um dos maiores da cidade, marcavam 1 grau. Nada que tirasse a disposição do Maurício. Levantei, coloquei a roupa e já vim pro parque. A cama estava muito quente, falei, não vou pensar não, já vou levantar, já vou pro parque, senão eu me arrependo. O sol apareceu forte e deu uma aliviada no frio. O sol tá esquentando, logo tá quente. Frio avisado pela Eliana Marques. E Eliana, sabe que no sábado uma entrevistada de frio lá no Sergipe mostrou que ela põe saco plástico no pé junto com a meia para aquecer. E deve aquecer mesmo, com certeza. Agora, Eli, a gente viu lá a vegetação congelada em outros lugares. Em Santa Catarina também teve isso. Teve sim, Maju. Boa tarde para você, boa tarde para vocês todos também. Olha, no caso de Santa Catarina, o que aconteceu foi o chamado cincelo. Rendeu fotos para os turistas em Urupema, lá na Serra Catarinense. O cincelo, ele fica aparecendo aí, olha, estalactites, congela plantas também e se forma quando tem um nevoeiro e a superfície está com temperatura perto de 0 grau ou menos. Aí as gotas de água do nevoeiro congelam. Nos pontos mais altos de São Joaquim, que também fica na Serra Catarinense, teve quem viu pouco de neve hoje cedo. E ontem de madrugada já tinha nevado em São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha. Essas imagens aí são do telespectador Mário Zata Neto. Em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, geou hoje cedo e agora à tarde continua gelado no centro-sul do país, com máximas de apenas 13 graus em Curitiba, 14 em Porto Alegre, 18 em Floripa, em Campo Grande, 19 aqui em São Paulo e 22 graus no Rio de Janeiro. Vitória e Cuiabá deram uma refrescada. E aí, calor só entre BH, Goiânia e a metade norte do Brasil. Previsão de chuva, onde o mapa aqui aparece em verde, é uma chuva mais fraca do norte do Piauí até o Recôncavo Baiano e também aqui, olha, no sul da Bahia e no norte do Espírito Santo. De Vitória até o sul capixaba pode chover agora à tarde e também à noite. E no norte do Grande Rio, na região dos Lagos e no norte fluminense, também não se descarta, olha, uma chuvinha isolada por causa dessa frente fria aqui no oceano. No centro-sul do país, não chove e esfriou porque tem alta pressão. E aí no oceano da região sul tem um ciclone, olha, extratropical. Por causa dele, as rajadas de vento ainda podem chegar aos 80 km por hora nessa área em laranja aqui no leste gaúcho. Em Rio Grande, o mar está agitado, o porto da cidade está sem operar desde ontem e 9 navios estão parados. A ressaca vai até amanhã de manhã entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina e até quarta-feira de manhã entre Santos, São Paulo e
e Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Maju. Bom, ressaca continua até 4 de manhã em algumas áreas. E o friozão vai continuar? Ó, o friozão mesmo, esse potente aí, vai mais ou menos até o meio da semana. Agora, amanhã tem previsão de geada, olha, em quase toda a região sul, em quase todo o estado de São Paulo, no sul de Minas, no sul e no leste de Mato Grosso do Sul. E à tarde, umidade em níveis semelhantes ao de áreas desérticas. Nessa área vermelha aqui, olha, entre norte de São Paulo, Triângulo Mineiro e norte de Mato Grosso do Sul. Enquanto a chuva se concentra aqui no norte do Brasil e vem com uma intensidade moderada no litoral da Bahia. É que a frente fria que hoje está entre Rio e Espírito Santo amanhã vai para a Bahia. Por isso a chuva aumenta um pouco por lá. Enquanto a madrugada de amanhã vai ser muito gelada e até mais fria que hoje em alguns lugares. Curitiba, Porto Alegre e São Paulo podem ter geada amanhã, com mínimas entre 3 graus em Curitiba e 4 graus em Porto Alegre, aqui em São Paulo. Em Campo Grande, mínima de 8 graus, com solzão o dia todo. E no Rio de Janeiro, mínima de 10 graus, com sol também. A temperatura só começa a melhorar do meio para o fim dessa semana, viu, Maju? Amanhã nem corro na rua, 4 graus de mínima, não dá amanhã. Exatamente. Casacão amanhã, gente, reforço aí no meia, casacão, saco plástico. É isso aí. Tudo valendo. Obrigada, Eli. Até amanhã. Olha, eu mostrei para vocês aqui os incêndios florestais dos Estados Unidos, mas as imagens não ficaram casadinhas, certinhas. Agora, elas ficarão, sim, certinhas. Ó, Estados Unidos enfrentam 80 incêndios florestais de grande porte que estão espalhados por 3 estados americanos. O maior deles é no estado do Oregon, na costa oeste americana. Aí não se sabe qual foi a causa do fogo. Segundo os bombeiros, quase 90% dos incêndios florestais lá nos Estados Unidos são provocados por ação do homem, dedo humano, mas as condições climáticas, como a baixa umidade do ar e os ventos, ajudam também a propagar as chamas. Quase 20 mil bombeiros e pessoal de apoio estão tentando apagar os incêndios. Os estados mais afetados são Montana, Idaho e Califórnia. Uma onda de calor atinge o oeste dos Estados Unidos desde o fim de semana. E essa é a 4ª onda de calor só este ano. E olha, que tal um delivery de árvores? Isso mesmo, foi a forma encontrada para manter um projeto de reflorestamento urbano lá em Cuiabá. Um caminhão entrega mudas de graça para a população. Os tipos de árvores são definidos entre os que melhor se adaptam às cidades. E a paisagem já está mudando, veja só. Alô você, morador do Pascoal Ramos, olha o projeto Verde Novo, está aqui na sua rua. Agora, quem quer plantar uma árvore em Cuiabá não precisa mais sair em busca da muda. Totalmente grátis e plantar mais uma árvore no seu quintal. Com a pandemia, o delivery de mudas foi a alternativa encontrada para dar continuidade a um projeto que está mudando a paisagem da cidade. A distribuição é feita nos bairros que mais perderam áreas verdes nas últimas décadas. Eu acho muito essencial, porque as árvores ela é um meio de melhorar o ambiente, de melhorar a climatização de Cuiabá, que é muito quente. Então, as árvores ajudam muito. Estudos da Universidade Federal de Mato Grosso mostram que, em 30 anos, quase 20% da vegetação nativa da área urbana de Cuiabá foram substituídos por asfalto e concreto, o que contribuiu para um aumento da temperatura. Em áreas de floresta, a diferença pode chegar a 10 graus. Esse calor da radiação solar não chega na superfície das áreas vegetadas e, por isso, as superfícies que são cobertas por vegetação, elas apresentam uma temperatura muito inferior às temperaturas de áreas pavimentadas. Criado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso e parceiros, o projeto faz a escolha das mudas com base em um decreto municipal que recomenda quais espécies devem ser plantadas em territórios urbanos. Em quase 4 anos foram realizadas 440 ações na capital com a distribuição e plantio de mais de 119 mil mudas. E já dá para perceber a diferença. Olha só como ficou esse viaduto. Esta praça não tinha nenhuma árvore, agora está assim, com a ajuda de moradores como o seu Luiz. Então você vendo as árvores crescendo, te trazendo sombra, um bem-estar para você no dia a dia. Os bichos também gostam de sombra. O casal de corujas virou atração na praça. A árvore não é só um objeto de adorno.
A árvore também ela presta serviços ambientais que vão desde abrigos para os animais até redução de temperatura, aumento de umidade relativa do ar, enfim, tem uma série de serviços de contribuição para a melhoria de qualidade de vida das pessoas. O João sabe disso e fez questão de plantar uma árvore na frente de casa. A árvore traz ar para a gente respirar e a natureza também traz frutos, flores, muito importante. É vida, né, João? Ar-condicionado natural. Ó, o Jornal Hoje termina por aqui. Obrigada pela companhia. Outras notícias você acompanha no Jornal Nacional. E para rever as nossas reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, até amanhã.